do Catar é na Estúdio Livre. Informações da seleção, boletins diários no Mix Café e as transmissões da equipe do Brasil até o fim do Mundial. Transmissão simultânea pela 98,5 FM e site da rádio. Vem com a gente. Copa do Mundo Catar 2022. Um oásis de emoções. Apoio Rola Bem, mangueiras hidráulicas e toda a linha de rolamentos e correias. Buarque de Macedo 201, esquina 2 de novembro. Teleentrega 32324129 e 32315742. Ferragem Fossati, material elétrico, hidráulico e ferragem em geral. Rua Lázaro Zamenhof, número 8, Largaúcho. Fone 3232-3071. Pelo Estúdio Livre FM, programa Bom de Papo, com Eduardo Feijó. Muito obrigado, Azambuja Júnior. Estamos de volta. Estúdio Livre FM, a rádio de todas as estações. Eu sou Eduardo Feijó. Você está no programa Bom de Papo desta sexta, 9 de dezembro de 2022. Ao meu lado, aqui no estúdio, a advogada Fabiane Brum. Em frente da gente, Paula Santana, advogada que compõe com a Fabiane o escritório. Fabiane Brum e Paula Santana, advogados associados. É isso, meninas? Advogadas associadas, muito bem. E também ao lado dela, Bruna Suanes Santano, que é profissional, na verdade, da área da engenharia civil. E que também divide um espaço, tem um escritório junto. Qual é o endereço desse escritório, meninas? Bom, Azambuja, hoje a gente se encontra na rua 19 de fevereiro, 557, bem pertinho ali da 24 de maio, de fácil acesso, né? Ali do lado do Mercadão Econômico, então fácil acesso. Maravilha. É num edifício que tem ou não? Não, é uma casa, né? A gente tem ali o escritório, procurou proporcionar um espaço confortável para os clientes, para eles se sentirem, né, confortáveis, bem e seguros atendidos. E bem atendidos ali, né? A localização é excelente, né? 19 de fevereiro, aqui no miolo da cidade, fácil acesso, vagas de estacionamento bastante fáceis também de conseguir, que o estacionamento oblíquo ele tem essa condição, né? Ele multiplica o número de vagas, dobra, porque os carros paralelos ocupam o equivalente a 2 oblíquos cada um deles, né? E nesse caso, quem quiser fazer uma visita, procurá-las para algum questionamento, alguma consulta, tem que agendar horário, ou tem um horário disponível lá que está, horário comercial está sempre aberto, vai ter alguém, como é que é? De modo geral, a gente está sempre em horário comercial. Sim. Tá? Das 9 horas, né, da manhã até as 18 horas. Às vezes a gente não tem assim um horário fixo. Se a gente precisar, por exemplo, fazer um atendimento em algum horário especial, daqui a pouco o cliente trabalha, né? Após aí fica soltar, difícil, ele vai dar precisa ser no horário do almoço, depois do trabalho, daqui a pouco o atendimento no sábado, no domingo até, né? Eu não falo mais por mim, que muitas vezes, como é da parte de engenharia, eu preciso visitar o imóvel. A gente trabalha com agendamento nesses horários especiais, mas de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, a gente está sempre ali para atendimento. Caso alguém, para não perder viagem, porque corre o risco também que tu vá numa diligência, as meninas numa audiência e o cara chega lá e não tem ninguém. Qual é o WhatsApp para, de repente, tirar uma dúvida ou até mesmo agendar um encontro aí? Claro. Para atendimento na parte de engenharia, tá? Podem contar com o meu telefone, que é 53991727121, tá? 53991727121. 7121. Bom número. E para o pessoal que quer um atendimento, uma consulta na advocacia, Paula? Pode nos procurar ali no escritório, a gente também tem esse horário fixo, né? A gente procura sempre agendar um atendimento, né? Porque essas demandas, elas levam um pouco mais de tempo na consulta, né? Não é 15 minutos. Sim. Normalmente são consultas que levam mais tempo. Até que o cliente coloque vocês a par, né? Da tua história dele, vocês se ambientem, né? Exatamente. Então, leva um pouco mais de tempo, né? Então, normalmente a gente pede que a pessoa entre em contato, que a gente marque uma consulta, né?
E aí a gente reserva ali 1h30, 2 horas para poder conversar com as pessoas. Sim. Nosso telefone é 981-070146. 981-070146. Olha, até falamos em uníssono, viu? Vou te contratar, vai ficar comigo aqui. A voz sombra, isso aí. Ou a gente faz uma dupla sertaneja também, que tem, Ótimo. E aí pode nos procurar, que a gente esclarece as dúvidas que for necessário, né? O escritório está aberto. Maravilha. Então, até para que a gente consiga, nesse último bloco aqui do programa, olha aí, foi longe agora em Azambuja. 12 anos atrás eu apresentava neste estúdio aqui o programa Eco Estúdio. Na ocasião que me formei aí em técnico de meio ambiente, foi quando comecei aqui na rádio com aquele programa Eco Estúdio, que tratava justamente sobre essas questões ambientais, era uma vez por semana também, e sempre com um convidado, um profissional ou personalidade que atue nessa área para conversarmos. Então agora não sei, fui falar bom de papo e veio esse Eco Estúdio. Mas no Bom de Papo de hoje, o assunto é a usucapião. E nesse sentido, tem na cidade do Rio Grande muita gente que se enquadra numa dessas inúmeras possibilidades de usucapião, não é mesmo? Então, assim, para fazermos um apanhado aqui do que a gente já discutiu até aqui, e ali, antes de começarem, meninas, de eu passar a palavra a vocês, fazer aqui um gancho, que por conta de alguma dificuldade técnica, nós tivemos aqui um problema e a internet, a partir do segundo bloco, pifou, nos deixando na mão. Mas, então, ao vivo, as pessoas não estão conseguindo nos ver no Facebook, mas nos ouvem ainda pelo rádio, 98,5 do FM, e o Azambuja Júnior aqui, gentilmente, colocou aí a possibilidade de gravarmos esse programa que está sendo transmitido ao vivo e depois postar lá na página da rádio. Então, aí a partir de quando mais ou menos fica disponível o Azambuja? Em seguida que acaba, a partir daí, quem quiser conhecer ou quer saber melhor do que a gente está conversando, vai ali na página da Estúdio Livre no Facebook. E no YouTube também, gente. Olha, isso eu acho que é a minha primeira vez no YouTube, hein? Vou dar uma, olha aí, ó. vou dar uma olhada depois. Nós 4 aqui debutando. Olha aí. Debutando no YouTube. Que bacana. Então, olha aqui. Depois, então, além do Facebook, também no YouTube aí da Rádio Estúdio Livre FM. Em breves palavras, assim, o que é uma usucapião, afinal de contas, gente? Fabiane, o que tu me diz? Então, a usucapião é uma das formas de aquisição da propriedade. Existem várias espécies, como a Paula anteriormente havia comentado. É a forma da pessoa se tornar proprietária de um bem, tá? Mas para isso ela tem vários requisitos a serem cumpridos. A usucapião tem a sua previsão legal tanto na nossa Constituição como no nosso Código Civil, né? Dentre essas dessas necessidades que a pessoa precisa cumprir, ela tem que dar uma função social para a propriedade, ela tem que agir como se realmente fosse dono, tem que zelar por aquele patrimônio. Pode ser feito usucapião de bens móveis e imóveis, carro, a moto, a gente consegue usucapir. Tem que ver direitinho. Pois é, eu ia perguntando outra vez e ali passou. Há casos concretos, assim, de usucapião de bens móveis? Sim. Um veículo, por exemplo, que a pessoa deixou, nunca mais foi buscar, passou o período ali previsto na lei, aí a pessoa consegue demonstrar, ela não comprou nem nada, mas a pessoa deixou com ela aquele imóvel, nunca mais procurou, literalmente abandonou, nunca revelou mais aquele interesse, uma das possibilidades. Que aí pode haver também, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, por exemplo, as pessoas que por algum detalhe não constituíram família, então também não tem assim ascendentes, né, e nem descendentes, e se torna solitária e tal, e daqui a pouco falece, vai viajar, sofre um acidente, morre, ou por idade, enfim, parte, vai embora. E ali aqueles bens ficam literalmente abandonados. Então nem é o caso assim de má fé, que a pessoa está negligenciando os bens, mas é que ela simplesmente já não está mais aí. Sim. E ninguém sabe, ninguém viu, e não se ouve notícia da pessoa, aí é uma possibilidade concreta para entrar com o mundo. Exato. E aí aquela pessoa está no poder daquele bem até então. Sim, que está se deteriorando ali. Exatamente, justamente para trazer... Carro parado, por exemplo, ele vai bem mais, desgaste muito mais rápido do que em funcionamento. Isso, exatamente. Né?
Além disso também, como a gente estava falando antes, não pode, um imóvel, por exemplo, eu não posso adquirir ele de forma clandestina, não posso agir de forma violenta, então todos esses requisitos têm que ser cumpridos. Eu não posso fazer um uso capião, que foi dito aqui que não pode ter já um imóvel para um dos tipos, não pode ter um imóvel. Mas vamos supor que eu não tenha mesmo um imóvel registrado, então eu poderia fazer, mas não posso fazer essa uso capião para, por exemplo, alugar aquele imóvel que eu uso capião. Tem que dar essa finalidade social, né? O princípio seria para a tua moradia, né? O principal seria para moradia. Justamente porque o imóvel está ali parado. Outra situação que é muito importante é a questão da gente regularizar, porque isso valoriza o imóvel, né? Com certeza. Então, a Bruna também, ela atua como corretora de imóveis. Então, ela vai nos contar também isso. Porque a gente tem esse olhar também da questão da valorização do imóvel, né? Que legal, Bruna. Então até tu me desculpe, né, que eu apresentei a Bruna aqui, mas as meninas me jogaram na água, porque acho que foi até o Wilton que não me disse que tu também trabalhavas nesse mercado. Eu trabalho no mercado também imobiliário, né? Sim. É que uma atividade acaba complementando a outra. E nesse caso, obviamente, há uma boa valorização do imóvel, né? Sim, quando a gente tem porque assim, né, uma coisa é o processo do usucapião, né, que é quando a gente tem a posse e passa para a propriedade, né, passa a ter um bem. Sim. E também tem a questão do imóvel ser condizente com o que está lá descrito na matrícula. Então, por exemplo, um imóvel que esteja com a documentação toda ok, que ele apresente as condições adequadas, né, de uso, né, que não precise de reformas, ele pode se tornar um imóvel apto a, por exemplo, conseguir financiamento bancário, né, financiamento imobiliário, o que aumenta em muito a possibilidade de venda, né, desse imóvel. Então, por exemplo, pessoas geralmente são pessoas que estão procurando assim, herança, que querem regularizar a situação da documentação, ou pessoas que têm interesse em venda também, porque sem essa possibilidade, por exemplo, um imóvel que esteja irregular, ele necessita, por exemplo, numa situação de venda, que aquele cliente que vai comprar, que ele tenha o valor todo à vista, ou daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma negociação por contrato, e daqui a pouco, como a Paula falou, isso, né, pode gerar uma insegurança também. É verdade, porque não há nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia. Então, por exemplo, se tu não tem todo o valor de um imóvel, né? Então, tu precisa de uma linha de crédito imobiliário, o imóvel ele precisa estar todo regularizado. Então, sim, as tuas chances de ter sucesso né, na compra e na venda, elas aumentam muito. A gente estima aí que a valorização do imóvel, né, regularizado e sem necessidade de reforma, ele aumente, né, que passe, né, nas vistorias, né, bancárias, né, aí aumenta aí a valorização de 20% a 30% em relação. Então, isso facilita muito. Sim. É melhor para quem está vendendo, porque tem um imóvel valorizado, e também para quem está comprando, porque é mais seguro também. O mercado imobiliário na nossa cidade, às vezes ele fica um pouco além da realidade, né? Às vezes os preços estão inflacionados de uma tal forma que saem assim do poder aquisitivo da grande maioria das pessoas. Então, casas de 300 mil, às vezes nem são tão grandes ou tão boas, mas estão custando 300 mil. Daqui a pouco, se ela tiver toda regularizada, como tu está mencionando, já pode passar para praticamente quase 400 mil nesse contexto da valorização entre 20% a 30%. Isso. Não é mesmo? Bem, mas aproveitando o gancho, Bruna, que daqui a pouquinho a gente se encaminha para o fim. Eu tô até perdido, que horas são aí, gente? What time is it? Aqui, 6h25. 6h23, que família bem desorganizada essa dos relógios, né? É verdade. Bruna, então aproveitando que tu está com a palavra, para regularizar o imóvel, quais são esses documentos aí necessários? Então assim, para a questão do uso capião, né, ele é jurídico. Após o encerramento do processo, por exemplo, quando não se tem uma matrícula daquele terreno, se faz uso capião para regularizar a situação daquela área. Tá. Ela não regulariza a construção. Então, se tem alguma construção em si, Porque são duas situações distintas realmente, são né? Uma coisa é o terreno e outra diferentes. coisa é o imóvel que está em cima dele. Exatamente.
Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que se faz é o uso capião, regulariza a área e aí sim a gente passa para a regularização do imóvel. Da construção. Então, assim, porque tanto é que quando a gente vai fazer, vai juntar a documentação para fazer a regularização da construção, a gente necessita da matrícula no nome do proprietário. Por isso que é necessário seguir essa ordem. Tá. Então, dentre todos os documentos, a gente precisa da matrícula atualizada, a gente necessita de todo o projeto arquitetônico, né, daquela edificação que já existe. Sim. Então, o processo de regularização da construção, a gente pode dividir assim, em 3 etapas. A primeira seria a submissão desse processo, né, desse projeto, para análise técnica junto ao analista técnico, realmente, que é o engenheiro ou arquiteto na prefeitura, né, no corpo técnico da prefeitura, na Secretaria de Coordenação e Planejamento. Ele vai analisar a documentação, vai analisar as plantas. Estando tudo ok com essa documentação, ele passa então para a próxima etapa, que é a de vistoria, que é quando o engenheiro da prefeitura ele vai no local e vai comparar a documentação aprovada se é realmente aquilo que está... O que diz no papel com o que está a olhos vistos ali, na realidade. Exatamente. Após a comparação, se ele não observar nenhuma alteração, disparidade, ele aprova a vistoria e a prefeitura ela emite uma certidão de habite-se, que é uma certidão onde ali a prefeitura diz que a edificação descrita naquele imóvel, né, naquele endereço, ela atende às condições de higiene, de segurança e de habitabilidade. E aí é com a certidão de habite-se que a gente volta lá no registro de imóveis para realmente aí averbar a construção. E concluir o processo. Mas, maravilha. Bem, após esse processo todo, tu já vai ter o teu imóvel regularizado, caso precise, queira vendê-lo também, facilita e valoriza. E que mensagem vocês deixariam para os ouvintes, os internautas também, que vão nos acompanhar depois no Facebook, no YouTube? Que mensagem vocês deixariam nesse sentido aí, para quem está nessa condição? Puxa, eu vivo aqui já há tantos anos, 10, 15, e ainda não sou proprietário, não tenho a propriedade. Qual é a dica, meninos? Então, Zambuja, as pessoas elas precisam... perdão, Eduardo. Não, é Eduardo da Zambuja. Sem problema, sem problema. Então, assim, claro, depende, né, de todo, né? A gente precisa analisar caso a caso, não existe tanto sob ponto jurídico, sob ponto de vista técnico, que sirva para todos, né? Então a gente precisa analisar caso a caso. Mas quando o cliente ele nos procura, é muito importante a gente dizer que a pessoa, quando procura fazer uso capião, quando a pessoa procura para regularizar o seu imóvel, ela quer ter a tranquilidade daquele imóvel, está tudo ok. Por questões, daqui a pouco, para deixar para os herdeiros, né? Muitas pessoas estão preocupadas com as gerações futuras. É verdade. Eventualmente, né? Uma questão também de segurança jurídica, né? Que tá tudo ou de uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade de negócio. Daqui a pouco eu tenho uma casa, a família cresceu, quero mudar para um ambiente maior. Ou daqui a pouco é muito comum, às vezes, os casais, né? As pessoas ficam mais velhas, os filhos vão embora, eles querem um imóvel menor. Então, isso viabiliza também uma nova condição para as pessoas, né? Oferece dignidade, né? Com certeza. Dignidade, as pessoas ficam mais tranquilas, né? E quando a pessoa nos procura, porque ela realmente quer ficar regularizada, né? Então, isso é importante. Me veio aqui uma dúvida, assim, é possível, por exemplo, na praia ali, fazer uso capião de um terreno, um imóvel que esteja numa área chamada área de marinha? Pois é, essa questão, área de marinha, a gente... Os bens, por exemplo, os bens públicos ali, né? A gente não tem como fazer uso capião. Não, né? Não, porque vai ocorrer a intervenção... Quando entrar com a ação, vai ser intimado o Estado, o município e a União para dizer se tem interesse. Não vai bastar eles alegarem, a gente tem interesse nessa área. Eles têm que comprovar que tem interesse nessa área. E aí vão juntar isso no processo e aí vai ser inviabilizada a uso capião, sendo uma área que pertence ao poder público, né? Sim. Então é o que a gente sempre fala, até acredito que como mensagem é aquela velha frase, né? Quem registra é o dono, né? Exatamente. Então, isso é um slogan dos cartórios. Exatamente, né? E a pura verdade, né? Enquanto tu não faz a tua regularização, não adequa a tua vida ao que está na lei,
a pessoa vive com inseguranças jurídicas, né? Não tem essas garantias. Correndo o risco de daqui a pouco alguém ir lá, antenado do que está acontecendo, vai ali, se estabelece por X tempo e depois procede toda a formalidade e se torna o novo proprietário. E essa coisa também da questão de deixar bens e tudo, já facilita a vida das futuras gerações, né? Entregando tudo certinho, regularizado, já é um avanço. Para que não venha ninguém te dizer assim, perdeu, mané, tu vai lá e regulariza teu imóvel, porque aí tu não corre esse risco. Exatamente. Bem, pessoal, são 18h28 e estamos chegando ao final deste programa Bom de Papo de hoje, sexta-feira, 9/12/2022. Eu quero agradecer a presença dessas beldades aqui do direito, da engenharia, meninas tão queridas. Obrigado, Fabiane, muitíssimo obrigado. Eu vou abrir em seguidinha para vocês se despedirem aqui. Também obrigado a Paula e a Bruna que estiveram conosco hoje, falando a respeito da uso capião. Já conversei com as advogadas noutra ocasião sobre a habilitação para adoção, e eu convido desde já que a gente organize aí agora para o próximo ano um outro tema de relevância que seja abordado aí pela área do direito, que possa ter alguma coisa na área da engenharia que com certeza também impacta na vida das pessoas. O canal aqui está aberto desde já, tá? Então ficam convidadas desde agora. Obrigado, Paulo, obrigado também a Bruna. Quero que vocês utilizem aí o microfone para suas considerações finais. Muito obrigada, Feijó, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, Zambuja, e a toda a rádio. A gente se coloca realmente à disposição. Existem inúmeros temas, tanto no direito quanto na engenharia, que a gente tem a possibilidade de conjuntamente trazer os conhecimentos para a nossa comunidade. E boas festas para todos nós, né? Que 2023 venha com muita coisa boa, muita prosperidade, muita saúde, boas energias, né? E seguimos em frente. Claro, porque é isso aí, estamos precisando mesmo, saúde, dignidade e boa energia, para buscar também a prosperidade e tudo que ela traz de bom, né? Paula? Eduardo, Zambuja, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder vir aqui conversar com vocês. Bem que legal. A gente sempre tenta trazer um tema que seja pertinente, que possa sanar as dúvidas da nossa comunidade. E a gente se coloca à disposição sempre que precisarem, maravilha, né? A gente aceita o convite de retornar aqui para a gente tratar sobre outros temas. Vamos marcar algo pro ano que vem aí, lá pro janeiro, fevereiro. O ano que vem é logo ali também, daqui a 2 semanas. Aí a gente organiza. Bem, muito obrigado, Paula. Bruna? Obrigada, Eduardo, Zambuja. a todo o Rio Grande por, né, pararem um pouquinho para nos escutar, né? Isso é um aí. assunto realmente de muita relevância, de muita... todos, se não passou por uma situação, conhece alguém que pode precise indicar, de orientação. Verdade. Né? Então, tudo que a gente puder orientar e ajudar, né, referente a passar a informação adequada, podem contar conosco, né? Nosso objetivo é realmente trazer essas informações e poder orientar da melhor forma possível. Maravilha, tenho certeza que conseguimos, porque no dia de hoje o bate-papo aqui de forma informal, descontraída, mas foi bastante profícuo, trouxe informações precisas e já alertou aqueles que têm realmente esse interesse de que vá procurar um profissional, passe lá pelo cartório para ver alguma coisa nesse sentido, né? Com o seu endereço ali já consegue ver se há uma matrícula, se não há, enfim. Bem, para finalizar, eu quero dizer, agradecendo antes aqui os nossos apoiadores, Enfermar Lar de Idosos, Residencial Terapêutico Guimarães, também o Lar de Idosos Ebenezer e a Bulldog Shop na República do Líbano 310, onde o streetwear nunca sai de moda. Dizer para ti, Bruno, assim, que é até um privilégio ser confundido aqui com a Zambuja, que é um ícone na comunicação, é um cara que todos conhecem aqui, radialista famosíssimo da cidade. Então eu que estou aí, digamos, iniciando, ser confundido com esse ídolo aí do nosso meio de comunicação é um privilégio. Agradecer a presença de vocês, meninas, muito obrigado. A ti também, a Zambuja, valeu, show de bola, estava ótimo hoje o nosso programa. E na sexta que vem a gente volta a se falar, teremos aí convidados especiais também, mas esses eu não vou revelar agora, vou fazer o suspensivo mesmo. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus e até a sexta que vem. Valeu! Você ouviu o programa Bom de Papo com Eduardo Feijó. Apoio Ebenezer Lar de Idosos,
Residencial Terapêutico Guimarães, Lar de Idosos Enfermar e Bulldog Shopping. A partir de agora... Eureka! Eureka!